O universo expandido, condensa, 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 para ter espermatozoide e o óvulo e se tornar uma. De uma, duas. De duas, quatro. E aí ele condensa e depois começa num processo de expansão. E aí, no primeiro momento, e aí a gente tem lá a estrela de 6 pontas, é a materialização. Colocou ali a matéria. Ela começa a expandir para existir a matéria de fato. Eu preciso da flor da vida, que é a representação do nosso DNA, a representação gráfica aí do nosso DNA. E aí começa o processo de expansão. E para existir precisa ter luz, som e forma. E uma coisa que precisa existir na terceira dimensão, que só tem aqui, tecnicamente, o tempo. Porque aqui ninguém fica grávida hoje e o bebê nasce amanhã. Porque os holísticos, eles começam com essa história. Aí vira tudo gente louca, por isso que assim, eu não gosto dessas coisas. O holístico, ele vai dizer, nada tem tempo e espaço. Lá, né, gente? Em outro lugar, nas nossas emoções, no nosso pensamento. Realmente não tem. É óbvio que algumas coisas precisam da matéria para ela, precisa de luz, de som e de forma por um período, para que essa coisa se realize na matéria. Então aí você já mata o holístico desse jeito, para não ficar, quando vier com aquelas vaidades, eu já tô dando tudo que vocês precisam para acabar com eles. Porque começa numa vaidade que sabe tudo, tá? E cuidado de vocês que sabem tudo. Todo mundo, por causa da tal da vaidade. Então, para engravidar, precisa de um período para ter esse processo de expansão, para chegar num nível em que é possível se manifestar na Terra com as leis que regem o planeta Terra. Inclusive, precisa do tempo antes de chegar na gestação, né? Então, mas daí... Tem que ter todo um processo. Exatamente, tem todo um processo. Uma árvore, você não põe ela aqui, ela tá gigante dando fruto amanhã. Então, em terceira dimensão, o tempo é real. E aí a gente volta lá para a primeira aula dos 7 corpos. E aí volta para o segredo. Penso, sinto, materializo. Tá, realizo na forma pensamento. Quanto mais eu tiver certeza que ele vai acontecer, mas eu preciso dar forma para isso. E aí eu diria assim, penso, sinto, realizo. Ponho energia com a consciência de que vai rolar, vou me manifestando no mundo porque isso toca o meu coração, vibro, e aí entendo que o universo vai me trazer tudo o que eu preciso para eu fazer o que precisa ser feito. Não acha que vai ficar lá assim pensando, vai cair na cabeça. Porque é o que estão vendendo. E aí não sabe porque estão chamando a gente de ridículo. Né? Não significa que você não pode ter ali, mas assim, como é que isso vai chegar? E aí tem sim o você não brigar. O único jeito de você conseguir um carro é comprando? Claro que não. É ganhando na loteria. Então é assim, eu vou realizar, mas para ganhar na loteria precisa jogar. Para ganhar precisa... Entende o que eu tô falando? Então é isso que eu tô dizendo. Tem algumas ações e o universo vai trazer como der, que não precisa ser só do jeito, porque quando eu tenho minha cabeça racional assim muito fechada, eu acho que a única maneira é assim, é trabalhando, juntando um por um real, e aí juntando todo aquele dinheiro e comprando a casa. Quando não precisa ser assim. Quem aqui comprou uma casa juntando todo o dinheiro assim, um real, mais um real, mais um real, mais um real, juntou tudo, comprou a casa? Não, você foi lá, aí você fez um financiamento, aí você foi mandado embora, aí dentro que você foi mandado embora entrou uma rescisão, aí não sei quem tinha uma casa e a casa veio mais barata do que era, veio uma oportunidade, o cara tava 10 anos tentando vender, aí de repente não sei porquê, teve uma oferta que ele foi trabalhar nos Estados Unidos, tá vendendo uma barata. É isso que a gente precisa ter, que existem um universo de possibilidades para a casa chegar, mas eu preciso ir, eu preciso procurar, eu preciso ter consciência de que é possível, ainda que seja difícil porque eu não tenho grana, pode ter um processo no governo e aí o boom imobiliário acontecer, bluff, entendeu? Se eu tiver que ter uma casa, é o meu lar, não é a casa que o universo tiver que me dar, e aí eu agradeço a casa que ele me der. É isso que eu tô falando. Penso, sinto, materializo, é real, mas no olhar que a gente tá tendo aqui, sem a estupidez, porque tempo é real e eu preciso pôr energia. Penso, sinto, realizo o real e o que sinto dentro do meu coração. Porque se eu só penso e sinto em outro lugar, que não no coração, não faz parte do meu projeto de vida. Vai virar um bloco que em vez de me ajudar vai me atrapalhar. E aí depois ele pode sair em forma de doença, em forma de um monte de coisa. Ou ficar te atrapalhando, falando, é porque minha vida não anda, porque tá cheio de bloco. Te empacando, foi você que criou.
natureza casa muito com a estrutura que você sempre fala sobre. Eu lembro de sua fala que você fala assim, o respeito, a voz que vem do peito, casa muito com essa estrutura, porque tipo assim, se você respeita, você tem peito e escuta a voz do peito. Exatamente. E casa muito quando você pergunta pro outro assim, você quer ser ajudado? Não, tá tudo bem. Nossa, casa com essa estrutura semântica. Porque se você entende que o outro tem toda uma estrutura e você também tem outra estrutura, você não pode invadir o outro. E aí parece então que você fala um caso muito... Quando eu falo do respeito, quando eu falo da integridade, de respeitar, porque eu já tô pensando em tudo isso, eu já sei o que eu vou falar pra vocês no 7º encontro, no 8º encontro, foi tudo pensado por alguém que não eu, porque eu acho que eu não tenho capacidade de pensar isso tudo sozinho. Quando eu falei, como é que eu vou explicar, porque eu não tive essa aula, pra vocês saberem. Quando eu comecei, faz aí, e vamos fazendo. O que você tá dizendo? Não faço a menor ideia, uns troços esquisitos, e não é mais espírito, mas não é espírito, não é espírito, mas é um negócio esquisito, tudo enrolado. Foi assim. Aí, quando eu fui explicar, porque foi quando a coisa foi surgindo pra gente. Quando eu fui montar o curso, eu falei, como é que eu vou explicar? Como que eu vou explicar esse troço? E aí foi vindo, eu fiquei na minha caixinha de observação, falei, cara, eu preciso achar um jeito de explicar, porque eu sei sentir, mas eu senti aí, as pessoas não vai fazer sentido, porque as pessoas são as mesmas que eu, que são aquelas que tem que entender, né? Estuda por sintonia, porque quem não tem que entender não tá aqui, tá lá no centro, já pôs a mão, põe aí, por quê? Não sei, põe, tá bom. Tem gente que é assim, né? Que eu falo que é provido do dom da fé. Não precisa explicar. Verdade. Tem gente que precisa. Eu escutei isso de um cara e ele falou, eu sou provido do dom da fé. Ninguém precisa me explicar. Mas eu fui estudar porque a minha esposa não era provida desse dom. Ela precisava entender. Então, como eu acreditava, eu fui estudar para conseguir explicar para ela entender e viver melhor o que ela não estava conseguindo viver. É por sintonia, ninguém aqui não quer saber. Eu queria entender. E aí eu fui buscar. E aí foi o único jeito que eu fui pensando, foi desconstruir a 3ª e a 4ª dimensão. E aí eu fui buscar como é que eu conseguia desconstruir isso, porque eu falava, é um nada. E aí entender as bases, que aí a gente tem luz, sopro divino, a gente tem o verbo divino, a gente tem o som para se dar a forma. E aí precisa ter um vaso para colocar a informação, luz, espírito, com a vibração verbo, som, que não necessariamente precisa ser da boca, mas é da boca, mas é assim, luz, som, e é uma possibilidade dessa luz e som entrar. Então, quando eu faço o movimento, eu estou dando energia material. Quando eu estou dando energia, eu estou dando forma aonde essa luz e som possam. Se eu não fizer essa parte, essa luz e som não tem onde se manifestar. E na matéria, ela precisa de um veículo de manifestação.